Não, eu enrolei a língua. E eu Já nem bebi. gaguejou de novo. Pior que eu nem bebi. Tá bom, vai, gente. 1, 2, 3 e... Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Vocês estão ouvindo Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de literatura de um jeito que você nunca ouviu. Eu sou a Thaís, eu estou aqui com as minhas queridas amigas e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, mas primeiro a gente vai se apresentar. Quem tá aí, fala oi. Oi, eu sou a Mai, estou aqui nesta tarde gravando mais um podcast com vocês. Tenho 38 anos, sou de Londrina e não sou muito adepta desse gênero literário que a gente vai falar hoje, mas vou tentar dar a minha contribuição. Olá, eu sou Luíse, moro em Florianópolis, tenho 25 anos, sou uma leitora. Ela descobriu a idade dela, gente! Presta essa animação. E vocês podem me encontrar lá no @amaraliterária. E aí, galera, meu nome é Camila, tenho 25 anos, eu sou colega da Thaís desde as épocas da faculdade, sou profissional de letras não praticante, né? Uma piada que virou no podcast, depois da Luísa sem idade. E é isso, gosto de ler e a Thaís gosta de me enfiar nas enrascadas, então é nóis. Minha filha, vem comigo que é sucesso, não tem nada de enrascada, não. Gente, eu sou a Thaís, tenho 29 anos, já que todo mundo resolveu falar a sua idade. A gente tem que se apresentar todo episódio, né? Porque vai que você caiu aqui de paraquedas nesse episódio, você não vai saber quem é ninguém. Também sou formada em letras, junto com a Camila. A gente se formou, a gente fez faculdade juntas. Também sou não praticante, porém nós duas temos um Instagram literário. Vou fazer merchan sim, que não sou obrigada. Você encontra a gente lá no @realidade literal. Para quem aí não está familiarizado ainda com as nossas vozes, então acho que essa apresentaçãozinha inicial deve ajudar bastante. É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu amo, que é leitura de gente doida. O que é gente doida? Eu um dia ouvi esse termo e eu achei maravilhoso e tomei posse dele, porque faz todo sentido para mim, que é todo e qualquer livro que fala sobre gente doida, psicopatas, stalkers, assassinos em série, etc, 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 etc. E eu gosto tanto desse tipo de leitura que eu até criei um grupo. A gente tem um grupo lá no WhatsApp. Quem quiser participar, deixa no comentário do post de hoje lá nas nossas redes sociais. São todos bem-vindos, que a gente fala justamente sobre esse tipo de leitura. Sem ser julgado, porque tem gente que acha estranho, não é mesmo? A Mai não é muito adepta desse tipo de leitura. Porém, Camila e Luísa estão comigo lá no grupo. A gente gosta muito dessas leituras. A gente faz leituras coletivas. Você obrigou a Camila a entrar naquele grupo também? Imagina, a Camila ela é mais gente doida que eu. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Gente doida. É isso aí. Queria falar que a dona Mai estava no grupo com a gente também, porém faltou um pouco de ódio para ela. E aí ela resolveu sair do grupo, ela abandonou a gente. Mas... eu sou uma pessoa normal, assim, né? Eu tava muito normal num grupo de gente doida. As pessoas que gostam desse tipo de coisa são doidas? Talvez sejam. Porque eu não sei o que acontece, não sei se é assim com vocês, mas eu tenho uma fascinação sobre esse tipo de assunto, porque eu acho muito interessante a questão psicológica de saber como que esse tipo de pessoa vira um psicopata, chegam a esse ponto. Eu gosto muito mais de entender o porquê do que assassinatos em si, aí, por exemplo. Filha, Eu acho legal a parte dos assassinatos. Aquelas. A parte dos assassinatos também é legal, porém, eu acho que a parte psicológica é mais legal. Ai, Mai. Eu curto a parte investigativa, eu curto mais a parte investigativa, as pessoas inteligentes do que do crime. Que na realidade eu cheguei essa literatura de gente psicopata e tal, a partir da literatura policial. Então, que a literatura policial foi que me introduziu praticamente no mundo da literatura.
E aí, a partir disso, né, a gente vai conhecendo vários outros tipos de livros e livros clássicos, e daí também cheguei nesse ponto de literatura de gente doida, de tanto história real como fictícia, para psicopatas, que geralmente rendem bons livros e e boas investigações também, né? Ao contrário do que a Thaís diz aí, eu gosto até, assim, só que eu gosto de ler mais os thrillers psicológicos ficcionais. Aí, quando vem para essa realidade, né, porque tem muitos true crime, né, que a Thaís vai acabar explicando aí depois, coisas que realmente aconteceram, aí já me perturba um pouco, aí eu não gosto. Coisa que saber que realmente aconteceu já é zoado. Agora, fictício eu ainda confio. Eu, pelo contrário, eu sou a doida dos true crime, né? Que é como são chamados esses tipos de histórias que são crimes reais. Eu sou viciada em podcast desse tipo de coisa, eu sou viciada em documentário, eu sou viciada em filmes e livros desse tipo de assunto, porque é justamente por causa disso. Eu gosto de entender a cabeça dessas pessoas doidas que viveram e que estavam aí. Eu fico muito fascinada, sempre fui, na verdade. Eu lembro de adolescente pesquisar sobre assassinos em série, sobre coisas que aconteceram, a própria história de Columbine, que foi um assassinato em massa. Eu lembro de, eu adolescente vendo as fitas e pesquisando, querendo saber qual foi a loucura do que aconteceu com aquele povo. Enfim, eu sempre gostei muito desse tipo de história. E sim, eu lavo louça, eu faço faxina e eu caminho ouvindo podcast de true crime. O meu marido tá um pouco preocupado comigo. Camila sabe bem disso. Camila... Ele tá preocupado com as duas, né? Porque quando eu vou aí, a gente não fala de outra coisa. E se ele achar uma faca debaixo do travesseiro, tadinho? Senhor da glória. Coitado. Não, a gente fala mais de veneno. Exatamente. Principalmente veneno. Na última vez que eu fui na casa da Thaís, eu descobri lugares bons para se cometer crime sem ser pego. Aí ela vai querer conversar disso. Gente, é sério, ele chega em casa, eu tô escutando podcast, lavando louça, escutando podcast. Porque cortaram a cabeça da pessoa e esquartejaram, tiraram as mãos e não sei o que. Eu ia fazer um comentário muito aleatório, porque a Thaís falou da adolescência dela que ela pesquisava. Eu passei no programa favorito da infância, era Linha Direta. Ela conta sua história, pelo amor de Deus. Eu vou contar a minha história com Linha Direta, gente. Quando eu era criança também, toda vez que ficava de noitinha, né? A gente morava em Campinas, agora eu tô morando no interior de São Paulo, mas a gente morava em Campinas. E meu pai gostava, às vezes, de assistir Linha Direta. Só que, sem saber, ele estava incutindo um pequeno medo em mim, pequena Camila, impressionada. Um trauma. Porque aconteceu? Um dia, né, rodinha da igreja, aquele negócio lá. Quando você quer casar e não sei o que, a mulherada tudo conversando comigo, eu falei assim, friamente, eu não vou casar. Aí eles perguntaram pra mim, por quê? Que negócio é esse? Mas você é tão nova. Já tava errado, né? Tão nova falando quando queria casar, mas falava assim que eu não queria casar porque eu tinha medo que eu não queria apanhar do meu marido, nem ser morta por ele, pra não aparecer no Linha Direta. Nossa, lógico, né? Eu não queria aparecer na Linha Direta. De alguma forma, a Linha Direta estava te ensinando alguma coisa já, né? Da criança não aparecendo na Linha Direta, gente, o pior era eu. A minha mãe, ela sempre foi muito permissiva com essa questão de televisão, ela nunca ficou muito me olhando para ver o que eu estava assistindo. Ela ia dormir, eu ficava vendo televisão, então eu ficava vendo Linha Direta à noite sozinha na sala. Cagando de medo, porém estava lá firme e forte. Depois não queria ir na cozinha pegar água porque estava com medo, mas eu assistia todo dia. Eu na infância eu via mais terror do que agora que eu sou adulta. Tipo, eu assistia filme de terror e assistia a Linha Direta, assim. Outra coisa que eu gostava quando eu era criança era assistir aquelas sessões de Corujão, que passava aquele filme de terror, em que eles falavam que você tinha que ligar lá e falar qual final você gostaria de assistir, que você escolheu o final. Não, mas eu sou tão cagona, gente, que eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo dormir com o pé pra fora da cama até hoje. Aí a minha cama é box. Gente, mas eu não tenho medo, tá tudo errado, porque eu não tenho medo de história real. Não tenho medo de história real, que devia ser o contrário, né? A gente devia ter medo de gente real, porque é muito mais perigoso. A não ser quando eu estou caminhando e ouvindo podcast sobre psicopatas, que talvez eu fique um pouco paranoica, olhando pra trás o tempo todo. Sim, será, né? Isso. Como é que pode? Você tá caminhando, ouvindo esse negócio e fica, né?
Naquela saga de Fica assim, olhando, olhando pros lados, tipo assim, louco. qualquer pessoa que aparece já fica, será que ele vai me matar e me jogar no mar? Mas igual a Luíse, eu amava ver filme de terror na minha adolescência, hoje em dia eu não assisto filme de terror nem me pagando. Se tiver demônio, fantasma e ET, não vou assistir. Principalmente ET. Aí eu preparei uma... ET, mi casa, teléfono, mi casa. perguntinhas aqui pra fazer pra vocês. Acho que uma a gente já tá falando, que é qual é a relação de vocês com a história de gente doida. Todo mundo aí falando sobre as suas histórias. Camila tinha medo de aparecer no Linha Direta. Luiz sempre gostou e eu ficava de madrugada assistindo as coisas pra depois ficar morrendo de medo. E você, Mai, qual a sua relação com a história de gente doida? É que você tem medo? A minha relação é distância. Eu sou uma pessoa que sonha toda noite. Eu lembro dos meus sonhos. Hoje, na hora do almoço, estava contando pro meu marido o sonho maluco que eu tive. Eu tava numa seita muito louca. Eu nem assisto, eu não... Sério, se eu contar pra vocês aqui o meu sonho, acho que eu podia fazer um episódio. Maiara contando sonhos malucos. A gente pode fazer um podcast de sonho, então. Um episódio de sonho. Maria, eu tenho repertório pra um monte eu de nunca episódio, lembro. Mas assim, que eu tava numa seita, que a pessoa cortava minha garganta, cortava minha cabeça e fazia um negócio assim, que tipo como se fosse um batismo de entrada lá, como chamam, um negócio... Que horror! Iniciação. Ritual de iniciação. Mais ou menos assim. Então eu já sonho coisas bem perturbadoras o suficiente. Mas a minha relação eu tento distância, assim. Como eu falei, eu gosto dos ficcionais porque eu sei que não existe, então beleza. Você é o oposto da Thaís. A Thaís gosta dos reais, tem medo dos ficcionais. Exato. E você é o contrário. Eu sou exatamente o contrário. Eu gosto de... Eu tô numa fase da minha vida que eu não quero ver filme, eu quero ver documentário. Eu prefiro ficção, assim, geralmente é mais nesse sentido que eu leio e também. Tava lembrando também que eu comecei a ler por Agatha Christie, né, policial e tal. E aí eu tava lembrando que na minha adolescência eu tinha anotado venenos que levam à morte. E aí eu tinha essa lista anotada. Tinha esse anotado? Medo! Quando a gente é criança, a gente faz aquela lista de mais bonito da sala. A Luísa já vai lá. Quem que vai me matar? Aqui, ó. Venenos que podem matar. Pode matar e sem ser detectados. Tudo de acordo com a Agatha Christie, né? Não sei. Insulina, Luísa. Insulina. Veneno não, insulina. Para de não ensinar, é detectável porque é natural do seu Menina, corpo. esse, Então olha não é só. tóxico. esse episódio é público, maluca. Para com isso. Não dá ideia, não. Mas eu parei de anotar, gente. Não mais. Eu parei. Ai, que bom, Luiz, que você parou. Menos Parabéns. mal, né? Fico muito mais tranquila agora. É bem que a gente mora longe. Eu tô mais perto, meu Deus. Mais perto de 800 quilômetros, mas tá bom. Medo. Só pra deixar claro, o negócio da insulina eu aprendi num seriado chamado Bones, tá? Não foi pesquisando, eu tava assistindo lá. É um seriado antropológico, então, né? Que é de uma antropóloga que ajuda o FBI a resolver crimes e tal, que ela consegue identificar a arma utilizada pelos ossos. Aí eles tiveram um episódio que é sobre o crime perfeito, e eles tiveram outro episódio em que o pesquisador utilizou a própria pesquisa sobre insulina para cometer o crime dele. Então foi assim que eu descobri isso daí. Mas não mate os seus amiguinhos, tá? Isso é feio, é errado. Não. Recado dado, Camila. Muito bem. Ninguém acreditou nessa tapinha sua aí, não. É principalmente pra Thaís, né? Gente, seguinte, como a gente tá falando de gente doida, eu achei interessante trazer algumas curiosidades sobre definições do que são pessoas doidas. Então a Maia vai começar explicando pra gente aqui o que é psicopata. Isso aí. Psicopata é a designação atribuída a um indivíduo com um padrão comportamental e ou traço de personalidade, caracterizado em parte por um comportamento antissocial, diminuição da capacidade de empatia e ou remorso e baixo controle comportamental. Ou, por outro lado, pela presença de uma atitude de dominância desmedida. Thaís, é você? Nem vou responder a essa acusação. Gente. Porque... Afronta. Eu sujo falando do mal lavado, mas tudo bem. Vai, Camila. Que é um assassino em série, ou um assassino serial, mais conhecido pelo seu termo em inglês, né, serial killer, que é um tipo de criminoso de perfil psicopatológico que comete crimes com determinada frequência, geralmente seguindo um modus operandi e às vezes deixando sua assinatura. Só para esclarecer, modus operandi é a forma como o assassino mata e a assinatura é o que ele deixa, a marca que ele deixa nas suas vítimas.
digamos assim, como ele seria conhecido. Como, por exemplo, coleta da pele das vítimas no caso de Ed Gein, que aparece no livro Silêncio dos Inocentes. O termo teria sido usado pela primeira vez em meados de 1970 por Robert Hester, que ele é um agente aposentado do FBI, e ele também é um autor. E ele desempenhou um papel significativo na definição do perfil psicológico de crimes violentos na década de 1970. E frequentemente atribuiu-se a ele a autoria do termo inglês serial killer, tendo sido mais tarde conselheiro do autor Thomas Harris pela célebre criação da personagem de ficção Hannibal Lecter. E para quem se interessar e quiser saber mais sobre as pesquisas iniciais de identificação de serial killer, toda a parte psicológica e também a criação dos termos para esses crimes violentos, eu vou indicar a série do Mindhunter, que eles mostram bastante como que foi esse começo dessas investigações, a criação da ciência comportamental. Só para pontuar aí que a Camila falou, na verdade esse Ed Gein é o caso real que inspirou o assassino em série que está no Silêncio dos Inocentes. Bom, a gente também vai para alguns outros tipos de assassinos para conhecer mais. O assassino em massa, assassinato em massa, ou também chamado de massacre ou chacina, é o ato de assassinar simultaneamente em um curto período de tempo um grande número de pessoas. Também é o caso do assassino relâmpago, que ele atua em 2, 3 ou até 4 locais distintos e em um determinado intervalo de tempo. Geralmente motivado por um surto psicótico ou alguma coisa assim, né? Então, esses 2 últimos aí, o serial killer eu acho que é o mais conhecido, que todo mundo sempre ouve falar, que é aquele assassino que tem igual a Camila falou aí, que tem um modus operandi, um jeito que ele mata as pessoas sempre do mesmo jeito, e tem uma assinatura que é sempre alguma coisa específica. Aí o assassinato em massa, alguns exemplos que a gente tem é esses assassinatos que acontecem em colégios aí nos Estados Unidos, né, como foi o caso de Columbine e alguns outros, que é uma coisa premeditada. Realengo, a gente teve o caso de Realengo também. E o assassino relâmpago é uma pessoa que dá uma louca nela em algum momento e ela sai pra rua ela não tem uma escolha, ela não tem uma premeditação. Mas é interessante a gente saber essas definições, porque eu também não conhecia muito, eu não sabia que tinha esses 3 tipos de pessoas que matam muitas pessoas ao mesmo tempo. Então tem essas 3 definições aí. Eu ia comentar que os psicopatas, né, também, eu acho que eles são uns que chamam nossa atenção na literatura, ou seja, de ficção ou não ficção, mas também são tipos de pessoas que a gente... Eu acho interessante assistir, a ler conteúdos desse tipo, porque às vezes são pessoas que estão próximas, né, e você não conhece, né, esse lado obscuro dela, né, tem casos, por exemplo, tem um livro do Ted Bundy, bem conhecido, né, que é agora... Eu até comprei recentemente pela Dark Side. A escritora Anne Hurley, ela fala sobre o Ted Bundy, mas ela chegou a conhecer e a conviver com ele, né, um tempo antes. E ela não fazia ideia sobre esse outro lado dele. Ela trabalhou com ele na prevenção ao suicídio, gente. Os psicopatas, eles estão bem próximos das vítimas, né? São pessoas que elas se aproximam para estudar as pessoas e tudo mais. Uma das coisas que a gente muito ouve sobre psicopatas é que os psicopatas não chegam a ser... Eles não quer dizer que porque uma pessoa é uma psicopata que ela vai se tornar um assassino. Sim, na verdade, todos, os psicopatas, né, podem estar aí. São aquelas pessoas que não estão nem aí para passar em cima de você para chegar num lugar mais alto, num cargo de uma empresa, por exemplo. Mas os psicopatas estão por aí, né? Eles estão por aí, são esse tipo de pessoa que não tem muita empatia, que não tá muito nem aí para passar por cima das outras pessoas, não. A definição que eu coloquei ali, né? Elas não têm muita empatia, sim, não têm remorso, fazem as coisas sem sentir. Tipo, é o interesse pessoal dela e ela passa por cima de tudo, né? E aí, mas muitas vezes até o limite, né? E muitas vezes eles fingem bem, né? Assim, eles enganam bastante. Justamente porque eles têm essa capacidade de raciocinar muito mais do que pessoas que têm mais sentimentos, no caso. Eles são muito frios, então eles conseguem racionalizar muito mais as coisas, exato. Se eu fosse uma dessas pessoas que conviveu com um serial killer, alguma coisa assim, eu ia entrar naquela pira do... Por que aquele cara me matou? Por que eu tô viva? O que tá acontecendo? Será que eu tô interessante? Será que eu não era interessante o suficiente pra ele querer me matar? Ou será que... Mas por quê? Será que
Eu ia entrar numa pira dessa e ficar assim. Ai, meu Deus. Deus livre, gente. Deus me livre. Eu ia agradecer todo santo dia por não ter morrido. Exatamente. Assim, não, eu ia ficar com raiva. Eu acho que se eu convivesse com um psicopata, assim, descobrisse depois, eu ia falar assim, como é que eu não percebi, né? Como é que pode, né? Você convive com uma pessoa e a pessoa... Mas assim, a gente tem até certas surpresas, de repente, com algumas pessoas que a gente convive durante algum tempo, né? Não tão drásticas assim, mas as pessoas, elas podem surpreender a gente, né? Vamos falar de literatura agora, então, gente? A gente tá falando dos psicopatas aqui, todos, enfim. E agora é hora da gente puxar o saco da editora, que é a editora que mais traz livros desse tipo, que inclusive tem um selo específico para Crime Scene, que é a Dark Side Books. A Luísa já até falou de um livro do Ted Bundy, que é dessa editora. Inclusive, Dark Side, adota a gente aqui, por favor, porque a gente é muito fã dessa editora. Eu do coração trevoso. Os melhores edições, capaduras lindas. Todas nós aqui somos apaixonadas pela editora, e eles têm esse selo Crime Scene, que é o selo que trata de crimes reais, que tem esse do Ted Bundy, tem alguns outros, vou dar alguns exemplos aqui de livros que eles têm nesse selo, que é o Serial Killers Anatomia do Mal, a biografia do Charles Manson, tem o livro sobre o massacre de Columbine, o do BTK, Máscara da Maldade, que não é um lanche do Burger King, mas é muito pior que isso, que é... Qual que é a definição mesmo, Mai? Do BTK? Que a Mai ama dá a definição? O BTK é maravilhoso, né? Eu comprei esse livro aí, assim, tipo, depois que eu descobri, eu falei assim, what? Mas ele é o Bound, Torture and Kill. Ou seja, amarrar, torturar e matar. Que não basta matar, né? Você tem que amarrar e torturar primeiro. Esse era o modus operandi dele. Aí tem mais o Killer Clown e alguns outros títulos. Porém, para mim, as publicações mais importantes desse selo são os livros da maior autoridade no assunto aqui no Brasil, que é a Ilana Casoy. Ela é dona e proprietária do Meu Coraçãozinho Viciado em Crimes. É uma criminologista brasileira, uma das melhores, e ela tem vários livros escritos sobre o assunto, todos publicados pela Dark Side, que são 2 livros em um, Made in Brasil, e o Serial Killers, alguma coisa que eu esqueci o nome agora. Tem o caso de Família, tá, que fala sobre o caso Nardoni, e o caso Richthofen. São os casos mais famosos aqui do Brasil de assassinatos em família, e que a Ilana estava trabalhando como criminologista nos 2 casos. E fora isso, agora a Dark Side também, ela está trazendo ficções, não está só com os true crime, que são os crimes reais, eles estão dentro desse próprio selo trazendo livros de ficção, como é o caso do Psicopata Americano, que eles acabaram de lançar agora. Eles estão trazendo outras ficções sobre psicopatas e afins aí nesse selo deles. Vamos lá falar sobre os nossos favoritos. Agora a gente vai dividir em 2 partes. Primeiro, de crimes reais. Eu queria indicar 2 livros da Dark Side. Um é o Serial Killers Anatomia do Mal. É como se fosse uma enciclopédia para quem quer iniciar nesse mundo aí, descobrir mais sobre psicopatas, sobre nomenclaturas. Ele é muito detalhista, demorei muito para ler porque ele é bem pesado. Mas é muito interessante, então acho que é a droga inicial para quem quer se viciar em crimes reais. E tem a HQ também do meu amigo Dahmer, que foi escrito pelo Beck Derf, que ele conviveu com o Jeffrey Dahmer, que é um canibal de Milwaukee famoso, que foi conhecido pelos seus crimes muito bizarros. E esse Beck Derf, ele estudou com o Dahmer quando eles eram crianças e adolescentes, e ele conta sobre as coisas que ele faziam bizarras quando ele era adolescente, antes de virar um assassino. É muito interessante, muito legal também. Para mim, o único livro, né, que eu li nessa linha dos crimes reais foi um livro que foi me presenteado por ninguém mais, ninguém menos do que a Thaís. E aí, né, numa leitura coletiva, eu fui forçada aí a brincar de ler esse tipo de livro. Mas eu gostei bastante porque, diante da sinopse aqui que eu vou ler para eles agora, vocês vão entender o motivo disso. A sinopse diz lá: quando pensamos em assassinos em série, pensamos em homens. Machista mesmo. Então, assim, já chama a atenção de nós mulheres, pelo menos, né? Então, assim, mais precisamente, em homens matando mulheres inocentes, vítimas de um apetite atroz por sangue e uma vontade irrefreável de carnificina. As mulheres podem ser tão letais quanto os homens e deixar um rastro de corpos por onde passam. Então, o que acontece quando as pessoas são confrontadas com uma assassina em série? Quando as ideias de sexo frágil se quebram e fitamos os desconcertantes olhos de uma mulher com sangue seco sob as unhas, perto de Mary Ann Cotton e Elizabeth Bathory, para citar apenas algumas, Jack Estripador ainda é um aprendiz. Então esse livro aqui traz 14 assassinas em série da nossa história, que foram mulheres reais,
e remetem aí de 1400, 1800, até dias mais, né, décadas mais atuais, de mulheres que foram, né, tiveram uma motivação aí bem interessante. Se eu tivesse nessa época, nessas condições dessas mulheres, eu talvez fosse uma assassina em série também. Por isso que eu brinco de Tá ser vendo, doida. gente? Depois vocês falam de mim. Não, mas eu brinco de aqui. ser doida porque é perigoso. Eu queria comentar também que sobre Lady Killers é um livro muito interessante, porque ele traz, assim, de pensamentos, né, que a gente poder problematizar essa questão da gente colocar sempre como homens que matam, que não, mulheres também podem matar, né, também são perigosas. Daí o livro mostra isso, que às vezes a mídia, né, a imprensa fala, é o primeiro caso, né, de assassino em série, é uma mulher fatal, viúva negra e tal. E como se nunca tivesse havido antes, né, casos de assassinos matando várias pessoas. E, na verdade, existem, né? Só que isso parece que é esquecido, né? Não fica na cabeça das pessoas, é esquecido por alguma razão, que a gente sabe qual é. E é sempre sexualizado, né? As mulheres são sempre sexualizadas, se elas são bonitas, são a dama fatal, a bonitona que mata homens, enfim, são sempre de forma muito sexualizada. Mas os livros que eu gostaria de indicar, um deles foi escrito por um jornalista, que eu acho que é curioso a gente falar, que é O Nome da Morte, pelo Cléster Cavalcante, é uma história brasileira, e ele conta a história de um matador de aluguel. E esse matador de aluguel, ele ficou conversando com esse jornalista por vários anos, e ele juntou toda essa história, e ao total foram 492 mortes que ele realizou. Então tem essa história sobre isso, e muitas vezes muitos desses crimes não foram solucionados. E foi feito um filme, eu vi agora que foi feito um filme, parece que foi lançado em 2018, por aí, sobre essa história também. O nome do filme é o mesmo nome do livro. E outro que eu queria indicar, que eu acho que é uma ótima leitura para quem se interessa por crimes reais, é A Sangue Frio, do Truman Capote. Ela é chamada como se fosse um romance-reportagem, porque também é uma história real. E aí conta a história de uma família assassinada, os Coulter, que eles foram assassinados em 1959. Conta também a história sobre esses assassinos. E ele acaba humanizando tanto as vítimas como os assassinos, que também tiveram uma vida problemática, assim. Então, são esses dois livros que eu super indico. Camila, suas indicações de True Crime. Bem, eu só tenho uma indicação de True Crime só, que foi que eu usei para fazer um projeto de Halloween para os meus alunos. Foi um projeto que ficou tão bom que até eu me caguei de medo do meu PowerPoint. Tive pesadelos com o que eu estava fazendo. Eu vou indicar o Amityville, que tem até a edição da Dark Side também. Só que a edição da Dark Side é o Jay Anson, que é um jornalista, em que, baseado nas maldições e nas histórias que estavam cercando a casa que aconteceu o crime, ele decidiu investigar e reconstruir, criando um livro de não-ficção sobre o que aconteceu nessa casa, em Amityville. Teve o assassinato da família Defoe, e os 6 familiares morreram dormindo e somente ficou vivo o filho mais velho, e foi o que acabou cometendo um crime. O legal dessa edição é que eles colocam a planta da casa, que é para você conseguir ver os passos do filho mais velho enquanto ele assassinava todo o resto da família. Legal. Fica aí a minha dica. Bem interessante, eu não sabia que era uma história real, eu só conhecia as histórias de terror em volta de Amityville. Não, eu consegui ver que só essa história fizeram 25 filmes sobre ela. Meu Deus. Nossa, eu nunca vi nenhum, porque eu tenho medo. Os mais famosos são Horror em Amityville e Invocação do Mal 2. Utilizaram como Invocação do Mal eu vi sim. Os nomes dos filmes eu conheço, agora que eu vou ver, não sei. Não. Foram inspirados na história do Amityville. Eu vi, não recomendo, porque tem possessões. É muito bom. Eu recomendo. Coisas que eu não gosto. Agora vamos recomendar os nossos livros de ficção. A gente falou sobre os não ficcionais. E agora a gente vai fazer algumas recomendações sobre livros de ficção com gente doida. Eu vou começar, eu fiz questão de colocar em primeiro lugar aqui o que eu acho que é o mais top dos tops de todos os tops de ficção sobre gente doida, que é O Silêncio dos Inocentes. Eu sei que as meninas também tinham colocado na lista delas. É um romance policial. A gente tem o Hannibal, que é o quê? Um canibal, que todo mundo conhece, que é um personagem muito icônico. Tem um assassino em série, que tem o modus operandi de arrancar a pele das
as mulheres. É uma trama muito boa, muito legal. E assim, eu recomendo. Pra mim, ele é um dos melhores, o melhor que eu já li com gente doida. Também queria indicar um nacional que a gente leu há pouco tempo, né? A gente leu junto, a Luísa também, que é O Sorriso da Hiena. É bem interessante, trata também sobre questões psicológicas. Tem um assassino em série muito louco aí também, e é bem interessante, que é do Gustavo Ávila, um escritor nacional. Tem o Iluminado, que eu coloquei aqui, que ele tem um pouco de gente doida, um pouco de tirando as moitas possuídas, porque eu não superei aquilo. Que eu dei risada ao invés de gostar enfim, de ficar com medo. Eu só sei das moitas porque eu vi no filme. As moitas no filme também deve ser uma coisa muito importante, porque no filme foram retratadas. Porque o local todo tava, né, possuído. Não tá. só que tinha os espíritos, mas que Mas tudo que engraçado tava é. possuído. Até as moitas. Falando em Darkseid, tem o Fábrica de Vespas, que ele é um contemporâneo que foi escrito pelo Iain Banks, que não é tão falado, não é tão conhecido, mas é muito bom, é muito doido esse personagem principal, esse moleque, ele é pirado da cabeça, ele é um psicopata nato, assim, muito bem escrito, eu super recomendo. Tem um clássico que é o Sweeney Todd, que as pessoas devem conhecer mais pelo filme, que na verdade ele foi um livro escrito na era vitoriana, foi escrito como Penny Dreadful, que é aqueles livros baratinhos que as pessoas compravam sobre crimes, enfim. Só que a gente não sabe quem é o autor, justamente por isso, porque era escrito em jornal, enfim. E ele é muito bom também, tem um barbeiro demoníaco que gosta de cortar o pescoço dos clientes e tortas estranhas, enfim, super recomendo. E tem um que eu li da Tag Inéditos, que foi o Stalker, da Taryn Fisher, que é sobre uma Stalker. Stalker também é um tipo de gente doida que fica... É uma mulher? É uma mulher. Eu conheço umas escorpianas aí que são stalkers profissionais. Olha, mas essa gente, ela é doida. Ela é doida de pedra. Eu vou fazer você ouvir esse podcast só para você se identificar aqui. Eu me ressinto sobre o comentário das escorpianas. Escorpiana aí. Escorpiana, Camila? Eu não sou stalker. Ah, que bonitinho. Eu também sou, bebê, mas eu não sou stalker. Mas aí eu conheci algumas que, pelo amor de Deus. Vou falar as minhas indicações aqui dos livros ficcionais, porque aí, pelo menos desses, né, eu acho que eu consigo ler aí 2 ou 3 no ano. Novamente, né, no último episódio eu comentei bastante. Em Silenciosa, ele é mais um thriller psicológico. Eu considero desse jeito, gente. Desculpe lá, mas eu não sei se pode ser definido dessa forma. Mas ele traz um assassinato e aí gente doida. Acontece um assassinato e a esposa do cara assassinado, ela é internada num hospício, né, num local de tratamento mental, e ela não fala mais, ela não conversa, não se comunica mais. Então a polícia, os médicos, ninguém consegue se comunicar com ela. E vai um psiquiatra novo, recém ali formado e tal, ele fica intrigado com esse caso e vai tentar conversar e tentar resolver isso. E aí a história se desenvolve maravilhoso, gente. Falei no episódio passado, falo esse para mim é o recomendado. Caixa de Pássaros, também, que é o do Josh Malerman, foi aí, já tem o filme, inclusive, pelo Netflix. A experiência é muito, muito, muito legal assistir o filme. Então, assim, quem assistiu o filme, gente, a sensação não é a mesma. É um thriller psicológico também. Você não sabe se tem alguma coisa lá fora, porque a ideia, não sei se para quem conhece ou não, a ideia é que você não pode ver. Então, o que você não pode ver, é difícil você retratar numa televisão, numa imagem. Então, assim, no livro você se sente tão cego quanto o personagem. Desenvolve, então é um livro maravilhoso, um thriller psicológico bacana. O Homem de Giz, foi um que eu li, recomendo, mas assim, já é um livro mais mediano, que também acontece aí, é um psicopata, acontece um assassinato e tudo mais, e tem toda talvez mais um thriller policial do que psicológico. Mas essas são as minhas indicações, além da Thaís comentou que a gente leu, O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, também, né, é bacana, é um thriller policial, e eu gostei bastante. Luiz, fala aí pra gente quais são as suas indicações, então, de ficção sobre o assunto. Acho que minha principal indicação é um livro que vocês, ou a maioria de vocês já leu, que é O Colecionador, do John Fowles. Todo mundo já leu. Camila também? Já não. Não leu, Camila?
Não, jurava que você tinha lido. Então fica aí a indicação pra você também, Camila, desse livro. A sanidade passa longe, né, do personagem de O Colecionador, né, porque ele é doidinho de pedra mesmo. Ele é viciado numa menina e aí ele quer forçar a todo custo essa relação com ela, que ele acredita ter. E assim, ele é bem complicado a relação. Bem básico, gente. Eu amo esse livro, porque esse livro, eu lembro que quando eu li, ele foi favoritadíssimo, assim, coloquei na minha lista de melhores livros do ano, porque a forma como o autor descreve, primeiro a parte que é narrada pelo próprio psicólogo do personagem principal, você começa a acreditar no que ele tá falando, você começa a concordar com ele. Então você começa... Esse livro aí, eu também, eu fiquei com uma raiva completamente, tipo, enorme, imensa da vítima. Da menina, A gente fica puta da vida com a menina. E é por isso que eu tenho medo desses livros, justamente porque eu começo a concordar com os psicopatas, Você começa a questionar a sua própria sanidade, porque você fica Você vê sentido naquilo. Exato. Não, mas eu não consegui nutrir empatia sobre ele. Eu sei que ele tentou me convencer e tal, nos escritos dele lá, e fazer odiar a menina, mas apesar dela ser chatinha ou chatona, ele não conseguiu me convencer. Ele era eu sou sempre feita de trouxa. Não, Luiz, é que você só fez 25 anos ontem e você precisa de ódio na sua vida. Faltando ódio, exato. Faltando ódio. Te falta ódio, Luiz, você é muito boazinha. E o final desse livro é um dos finais mais geniais que eu já li. Sim, assim, é assustador, na verdade, né? É assustador, você fica, meu Deus, eu não acredito que acabou assim, e agora? O que eu faço da minha vida? É basicamente isso. Corre para as montanhas. Bem intenso, né? Então tá aí uma dica. E aí outro que eu gostaria de falar é da série Millennium. A mais conhecida é a trilogia, né? Os 3 primeiros livros que foram escritos pelo Stieg Larsson, que é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Menina que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo de Ar, que fala sobre a Lisbeth Salander, né? E o Mikhail, aquele jornalista, Mikhail Blomkvist. Principalmente o primeiro livro, a gente tem uma história de assassino de mulheres, que eles investigam, essa dupla, a Salander e o Mikhail. Então a gente tem um psicopata, bem psicopata, assim, nesse primeiro. Mas nos outros também, assim, sempre tem vários personagens bem complicados em toda essa série, bem que atazanam a vida aí da Lisbeth e tal. E é uma série maravilhosa, super indico. E os livros que foi feita a continuação, né, porque o autor morreu, ele publicou só os 3 primeiros. Aí o autor morreu, mas foi continuada a série pelo David Lagerkrantz, não sei falar o nome dele, uma coisa assim. Exato. Já foi lançado mais 2. Geralmente parece que é um povo nórdico, né? Esses sobrenós malucos aí, a gente não sabe falar, é povo psicopata. Geralmente são as pessoas meio depressivas e loucas lá do gelo do norte, né? É na Polônia que você passa a história. Suécia, não é Polônia. É muito gelo na cabeça. É naqueles lugares lá. Aqueles cantos lá. Que o povo escreve os romances policiais que todo mundo fala que são os melhores. E super indico também que pela outra autora a gente também conhece uma outra personagem. Não vou dar spoiler, mas assim, ó, psicopatia também total. Então super indico. E eram essas minhas 2 principais indicações. Eu já li alguns outros livros. Legal. Mas essas são as principais que eu queria Camila, agora fala você as suas indicações. Eu vou indicar 2. O primeiro é o Criança 44, que é do Tom Robb-Smith. Ele faz parte de uma trilogia. E o que mais interessante é que esse universo desse livro se passa na opressora Rússia de Stalin. E o Stalin, ele fala que ele faz o povo acreditar de que na sociedade deles, né, na Rússia não existia crime. Estava tudo certo, estava tudo ok. Mas aí o trama ocorre quando o corpo de um menino é encontrado nos trilhos de uma ferrovia. E o investigador, entrando em contato com a família acredita que a criança foi assassinada. Mas, né, naquela sociedade não existia crime. Então, o livro todo gira em torno dessa complexidade que é o Estado falando que não existe crime, a família falando que foi feito crime. Aí entra toda uma coisa política. Você fica assim, mano do céu, porque você fica agoniado o tempo inteiro, porque o Estado que é o culpado, né? O Estado começa a perseguir o cara que ele decide investigar.
Aí ele tem que tomar cuidado com o Estado, ele tem que tomar cuidado em achar o assassino, tem que tomar cuidado com quem ele fala. Tem um monte de gente denunciando um monte de gente, aí ele começa a não saber em quem confiar. Aí você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Tô doida. É muito bom. Doida. Para. É muito bom. Você fica doido, Você tá doida. junto com o livro. Você fica doido junto com o livro. Nossa, nem conheci e já quero. Já deu um gás aqui. Eu li esse livro, a Camila inclusive me emprestou dela. O segundo tá aqui faz anos, esperando pra eu ler também. Preciso Tem ler, outro? inclusive. É uma trilogia. É uma trilogia. Vale lembrar que esse livro ele é baseado em um serial killer real que existiu na Rússia, que inclusive ele tá lá no... Aquele que eu indiquei, Anatomia do Mal, fala sobre o coleguinha lá, que eu não vou contar, vocês vão ter que descobrir porque é mais legal, mas é baseado em um serial killer real. E a minha próxima indicação, que a Thaís nem aguenta mais ouvir falar, mas eu Pelo vou indicar amor de porque é do meu coração, é a série Mortal. Eu amo essa série porque ela é uma série policial que até agora tem os 51 livros, mas ela passa por todas as áreas de investigação. E tem os serial killers. Tem aqueles que são encontrados quando eles começam, tem os que eles demoram anos para encontrar. Conseguem levar até a problemática da possibilidade de uma criança ser uma serial killer. Eu não sei como que a Nora Roberts consegue construir esses personagens e a investigação, porque é a única série que eu consigo ler sem adivinhar o final. Porque geralmente em livro policial você consegue ver um negócio ali acontecendo, mas a base de pesquisa dela é tão boa que você nunca sabe quem que é o filho da puta. E tem 50 livros, né, Camila? Tem. A história dá com pau. Tem. E você nunca consegue descobrir. Pra quem gosta de gente doida, tá aí, ó. Um caminho sem volta. Tem volta, gente. Eu sempre sou a trouxa. Eu sempre sou a trouxa que eu nunca descubro. Pode ser o livro fácil que for, eu nunca descubro quem é o assassino. Eu sou muito idiota, eu nunca ia servir pra ser investigadora. É porque eu já cheguei naquele ponto que eu leio tanto e eu tenho uma mente tão criativa que eu consigo chegar no óbvio e no não óbvio com facilidade. Eu acho que é bem isso. A experiência de ler algumas experiências assim já te leva a alguma coisa. Mas eu sempre faço. Eu sempre faço umas teorias, mas eu nunca sei. Eu, como uma boa escorpiana, eu desconfio de todo mundo. Então eu fico tentando achar brecha em todo mundo. Não, até na série do Zac Efron, que é sobre recursos naturais, eu consegui encontrar um lugar perfeito. Gente, a Camila me dá muito medo, é sério. Inclusive, piramidando a série do Zac Efron, que tá lá na Netflix, que não tem nada a ver, que é sobre questões ambientais. Curta essa. Curta essa, exatamente, com o Zac Efron, que você já fica feliz, porque você vê um bonito lá, assim, olhando o tempo inteiro, óbvio. E lá na Islândia, ela tá entre duas placas tectônicas, e elas estão se separando. E eles foram lá visitar a ponte que tem entre essas duas placas tectônicas. Embaixo da ponte tem uma parte de terra que não é nem de um lado nem do outro, que é a parte que tá abrindo. Aí já vem Dona Camila com a sua teoria, Camila. Qual que é a sua teoria, Camila? De que lá seria um bom lugar para cometer um crime, porque como tá entre as duas placas tectônicas, não tem jurisdição de ninguém. Mas, filha, tem jurisdição de assassinato, ponto. Das duas jurisdições vão ser assassinato. Mas aí, cada continente tem uma forma de julgar crime. Então, na jurisdição de quem vai estar a julgar o crime que acontece no meio de duas placas tectônicas? Na combinação das duas. Acho que daria um tema de podcast pra gente. Então, gente, o melhor lugar para cometer um crime. Nas terras marítimas. Isso, as terras marítimas que também não tem jurisdição, segundo a mãe, nas terras marítimas não tem jurisdição, gente. Você pode cometer lá, você pode jogar a pessoa afogando no oceano, ninguém vai ver. Nunca ninguém vai achar, né? Tá, falando agora de cometer crime, pra gente encerrar, eu vou lançar a braba aqui. Com tudo isso que a gente aprendeu, que a gente na literatura, na vida real, pra vocês, no dia de hoje, em pleno século 2020, com todas as tecnologias que nós possuímos hoje de pessoas inteligentes para investigá-las, vocês acham que é possível existir o crime perfeito ou existe a vítima perfeita? O crime perfeito hoje em dia é muito difícil existir por causa de uma questão simples. Hoje em dia a tecnologia para a investigação de crime ela é muito avançada. Antigamente existiam muito mais serial killers, porque, assim, por exemplo, a gente dá o exemplo do Ted Bundy, que é um dos mais conhecidos. Ele matou mais de 30 mulheres porque ele andava de estado em estado
E os estados, a polícia dos estados não tinham conexão nenhuma. Então, eles não ligavam os casos e eles não ligavam a pessoa, porque eles não se comunicavam. Então, antigamente, era muito mais fácil para um serial killer cometer vários assassinatos, porque era muito difícil de se investigar e de se encontrar essas pessoas. Hoje em dia, que é tudo unificado, que existe um sistema de digital, de DNA, etc, 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 é muito difícil uma pessoa conseguir cometer tantos crimes assim antes de ser pega, porque tá muito mais fácil para pegar essas pessoas. E aí a questão da vítima perfeita eu acho que faz mais sentido, né, Camila? Pra mim, né, porque eu entrei em discussão com isso com o marido de Thaís, que ele bate de pé junto que existe o crime perfeito e não a vítima perfeita. A vítima perfeita é só você saber cometer o crime. Ele acredita mesmo nisso e é casado com a Thaís que fica vendo os negócios da gente. Morre de medo de mim, né, gente? Mal sabe ele, né? Ou ele, às vezes, que ele fala, você não cansa de ficar ouvindo isso? Eu falo, olha, é que eu tô ouvindo pro dia que eu for te matar, eu saber exatamente o que fazer pra ninguém descobrir. Mas aí é que tá, é que o meu receio, justamente nessas coisas de true crime, ficção e tal, é que dá a impressão que fica dando ideia para as pessoas, né? Para quem tem aquilo incutido na cabeça lá, de repente parece assim, ó, se eu fizer desse jeito aqui, ó, esse jeito parece bom. Mas assim, a discussão da Camila é bem essa coisa de não existe mais a tecnologia para você ter que se desvencilhar de fotos, de vídeos, de dados, de rastreio da internet, ciência, tem muita coisa. Hoje em dia o psicopata tem que ser muito gênio. Tem uma dica de um seriado que eu vi esses dias para variar uma série documental sobre uma pessoa louca, que é o Don't Fuck with Cats. Isso. O louco não é nem o que o cara fez. O louco é porque, assim, ele postou um vídeo lá fazendo judiação com os gatinhos, que é uma coisa absurda. Eu fiquei muito puta da vida, mais com os gatinhos do que com o cara que ele matou depois, porque não mexe com os bichinhos. Mas a questão não é nem essa. A questão é que teve um pessoal no Facebook que criou um grupo, e esse grupo de pessoas começou a investigar para tentar descobrir quem era o cara. E foram essas pessoas, com a ajuda da tecnologia, porque nem a polícia conseguiu. Quem conseguiu foram essas pessoas, esse povo que vivia no computador o dia inteiro, os nerds da vida, que criaram um grupo e começaram a investigar o cara até conseguirem achar ele. Muito louco o que a tecnologia pode fazer. Mas o que seria a vítima perfeita, Camila, na sua teoria? Na minha teoria, a vítima perfeita é aquela pessoa que se ela sumir, ninguém vai procurar. Não tem nenhuma família, que não tenha nenhum tipo de amigos, nem nada. Ou no final que vai reivindicar o corpo, né? Ou que... Exato. Até porque não vai ter corpo, né? Mas não vai sentir falta da pessoa. Porque pode ser também aquelas pessoas que vivem, tem vários exemplos nos livros, situação de risco. Por exemplo, gente que lida com apostas, lida com agiota, prostitutas, gente que lida com ir até a pessoa para vender alguma coisa. Então, esse tipo de pessoa, ele não vai ser facilmente rastreável, porque não vai ter ninguém que vai falar: nossa, olha, essa pessoa tá sumida há 1 dia, 2 dias, isso não é normal. Sim. Então essa seria a vítima perfeita. Não, de novo, não tô dando nenhuma ideia pra ninguém, não mate amiguinhos, nem pessoas desconhecidas. Isso é feio, Papai do Céu não gosta. Não pode, é feio. Então, eu acho que existem pessoas muito inteligentes para cometer crimes e que muitas vezes não deixam rastro. Só que por muitas vezes, principalmente nessas questões de ou serial killer, ou se a pessoa é psicopata, alguma coisa assim, a vaidade às vezes fala mais alto e eles querem ser reconhecidos, querem que sua autoria seja reconhecida e acabam deixando algum rastro ou alguma coisa assim que seja mais fácil de identificar. Mas eu acho que possa existir crime perfeito aí. Eu tô no time do... Mas tá cada vez mais difícil, né? Questões de tecnologia, muita câmera de vigilância, né? Essas pessoas podem existir, né? Não sei, né? Teorias... mas, Luiz, eu acho assim que é mais uma culpa da investigação, talvez de dar importância para a investigação do que realmente encontrar o problema, sabe? Tecnologia... ações e tudo mais tem, mas eu acho que o problema está maior assim, isso é válido, há quanto tempo, qual a dificuldade disso, então eu acho, pelo menos aqui no Brasil, né, justiça, investigação é muito falho. Então... O Sorriso da Hiena, que foi um livro que a gente leu, é ficção, né, mas o assassino ali, ele
investigação, apesar delas correrem, sem dar spoiler Eu no achei bem final. falho. Mas foi uma investigação bem falha, né? E dá muita margem, né? Negócio de investigação falha não é coisa só do Brasil, não, viu, gente? A pessoa aqui que vê Eu acredito que sim, mas eu só coloquei como exemplo o Brasil. Sim, mas sim. Não, porque eu vejo muito documentário. Um que eu tô assistindo agora é o maldito do Confession Tapes, que tá me deixando num ódio absurdo, que é sobre essas questões de obrigarem as pessoas a confessarem coisas que não fizeram, as pessoas a serem presas, irem pro corredor da morte e afins, por conta de policiais que não sabem o que estão fazendo. Isso acontece muito também. Mas a Luísa estava falando de psicopatas serem pessoas inteligentes. A gente tem alguns exemplos aí dentre os mais famosos. Por exemplo, o Ed Kemper, que é um que participa do Mindhunter lá. Ele é um dos personagens principais do Mindhunter, porque foi ele que, na vida real, ajudou os pesquisadores, os investigadores a criar os perfis de psicopatas, porque ele era muito inteligente. Ele tem um QI muito acima da média normal da população, que ele mesmo se entregou porque ele sabia que os policiais nunca iam conseguir encontrar ele. O que ele fez? Ele fez amizade, ele ia pra um bar onde os policiais se encontravam, ele fez amizade, ele era o cara legal, que era amigo de todos os policiais. Aí quando ele ficava sabendo dos crimes, ele perguntava, nossa, mas o que aconteceu? Então ninguém desconfiava dele, nunca desconfiaram. Até um tempo que ele cansou e ele foi lá e ele se entregou e falou, vocês não vão me pegar mesmo? Então tô me entregando aqui. Tô tomando autoria, né? Porque... Não, tô me entregando aqui porque vocês não vão dar conta. E eles vão ficando, esse negócio de psicopata é muito louco. A maioria das vezes eles vão ficando, eles não tomam tanto cuidado mais. E nem é porque eles esquecem, é porque eles querem ser pegos por causa do ego. É muito louco isso. Só ficam mais audaciosos, né? E eles querem ser pegos. No final é tudo uma questão de ego, porque eles querem ser pegos. É aquela questão do psicopata, né, gente? Que é reconhecimento, né? Todo trabalho tem que ter uma resposta, né? Um respaldo. Acho que a gente já deu todos as nossas dicas de livros. A gente já falou sobre a Darkside, que é a melhor editora que tem as melhores publicações. Me adota Darkside, digo de novo. As nossas impressões pessoais sobre o tema. Sim, sobre o tema, sobre vários assuntos amplos. Vocês encontram a gente nas nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais, Camila? Você pode encontrar a gente no nosso Instagram, Lit Sem Frescura, LIT, e também no Twitter. Pode encontrar nossos podcasts em várias plataformas digitais. Interage com a gente, não deixa a gente lá sozinho, não. Isso, a gente vai fazer um post sobre o episódio de hoje. Deixa lá suas preferências sobre o psicopata, se vocês acham que o assunto é relevante, porque eu acho que é. Suas histórias, suas preferências, dicas, reclamações. Também pode dar ideias de temas pra gente falar, né? Sim, exatamente, também. É isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, pessoas. Tchau, tchau. Até mais. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.